Então, já estamos de volta e agora nós vamos fazer uma questão de pontuação. Olha o que nós temos nessa questão. Assinale a alternativa em que a vírgula separa uma expressão explicativa. Então, não raro, a VUNESP pede a justificativa para o emprego de sinais de pontuação. Então, eu tenho, de lá para cá, passaram-se quase 30 anos e ainda identificamos pontos em comum com aquela realidade. De lá para cá é um adjunto adverbial deslocado. Depois eu tenho o seguinte: o espaço onde viviam nos anos 90 era um campo minado, cheio de problemáticas estruturais. Quem que é cheio de problemáticas estruturais? Um campo minado. Então, nesse caso, eu tenho um aposto explicativo. Provavelmente, isso aqui vai ser a nossa resposta. Aí eu tenho. Em 2019, enquanto prestava mentorias com Preta para empreendedoras negras e indígenas, isso aqui é um adjunto adverbial deslocado, topicalizado. Não busca somente resultados financeiros, mas também resultados com missão social cultural. Então, nesse caso aqui, ó, é a adição de termos, ó. Não busca uma coisa, mas também outra. No caso, é uma coordenação de termos. Correlacionados por adição. Entretanto, conforme indicaram os resultados da pesquisa da FGV, os setores da economia criativa, bom, aqui eu tenho, posso falar que essa vírgula tem uma função dupla. Primeiro, isolar, conector, coordenativo, adversativo, que esse, entretanto, é adversativo, né? Topicalizado. Isso é uma coisa. E conforme indicaram os resultados da pesquisa, essa oração toda, ó, é uma oração subordinada, adverbial, anteposta à principal. Então, conforme indicaram os resultados da pesquisa, eu tenho uma oração subordinada adverbial, é uma adverbial conformativa, né? Posso até classificar aqui. Os resultados da economia criativa, então, vírgula para separar oração conformativa anteposta à principal. Aqui eu tenho conector topicalizado, sendo que essa vírgula ela tem um papel duplo, né, gente? Ela isola a oração e, ao mesmo tempo, separa o conector. Bom, eu quero uma expressão de natureza explicativa. Natureza explicativa, apenas a letra B de bom continuar estudando. Adjunto adverbial, termos coordenados em relação de adição. Aqui, conector coordenativo, adversativo topicalizado e oração subordinada adverbial comparativa anteposta principal, porque aí a gente já estudou o que havia ali de pontuação no trecho, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Na passagem do terceiro parágrafo, investindo recursos financeiros ou não para a realização de atividades que fomentem o bem viver. Bom, esse para realização é para realizar. Então, aqui, ó, dá uma ideia de que, gente, finalidade. Então, quando a gente pensa nisso aqui, é a ideia de finalidade mesmo. Com noção de finalidade. Então, direção? Não. Utilidade? Não. Finalidade. Equivalendo a como o propósito de. Então, eu tenho lá assim, ó,
investindo recursos financeiros ou não para realização de atividades. Então, equivalendo a com o propósito de, basicamente, a gente vai ter com o propósito de, indicando finalidade. Na prova, gente, também estava com esse ozinho aqui a mais. O certo seria assim, ó, com o propósito de. Eu tô com a prova original e a questão não foi anulada. Aqui, ó, na prova original temos o mesmo ozinho, tá? Então, ok, mas era tão fácil a questão que muito provavelmente a gente não teve ali um apelo à interposição de recursos, porque não dá ideia de finalidade. Só vale a pena interpor recurso se você errou a questão. O povo que estava competitivo nesse concurso seguramente não errou essa questão, porque ela estava fácil. Investindo recursos financeiros ou não para realização, com o propósito de, tudo bem que está digitado errado. Havendo erro material, o ideal é que a questão seja anulada, mas nesse caso não houve pedido de anulação, portanto, a VUNESP manteve o seu gabarito, tá ótimo. Não é avaliação. Então, única resposta, letra D, aqui, ó, carecia de um ajuste. Houve uma falha na digitação. Então, a gente tem uma pequena falha redacional no item. Depois eu vou para a questão 13. O que eu tenho aqui? Leia a tira a seguir. Só queria saber qual é a previsão para hoje. Então, olhamos ali, né, a nossa tira. Basicamente temos, de acordo com a norma padrão, então a questão não era propriamente de interpretação, a lacuna da tira deve ser preenchida com a seguinte expressão. Ó, quando eu falo de acordo com a norma padrão, atenção a aspectos variados. A gente falou isso aqui, né? Então, você tem que olhar tudo. Concordância, crase, regência. Isso tudo aqui, pontuação, tudo isso aqui vai ser importante. Bom, vamos começar com isso aqui, ó. Não estou perguntando a você sobre o tempo que o mundo todo está sujeito. Beleza, já tenho a que o mundo todo está sujeito, a cujas regras ninguém pode se opor. Não se usa crase antes de pronomes de tratamento, exceto senhora e senhorita. Então, não ocorre crase antes de pronomes de tratamento. Aí aqui, exceto senhora e senhorita. Então, não ocorre crase antes de pronomes de tratamento, com exceção aí dos pronomes senhora e senhorita, que admitem artigo, por conseguinte, admitem crase. Essa já sabia que estava errada. E também tem um erro de regência aqui, ó, sobre o tempo que o mundo todo está sujeito. A quem está sujeito a. Ainda tem uma falha de regência. Então, a que o mundo todo está sujeito. Então, quem está sujeito a. Não perguntei-lhe a colocação pronominal aqui, ó. Não lhe perguntei do tempo. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Então, não lhe perguntei do tempo, perguntei sobre o tempo aqui, tudo bem, eu posso aceitar essa regência, mas a colocação já está errada, né? Não perguntei a ele do tempo que o mundo todo está sujeito. A que o mundo todo está sujeito. Então, aqui, ó. Palavra de sentido negativo, próclise obrigatória. A que o mundo todo está sujeito, em cujas regras as pessoas não podem se afastar. Aqui, ó, é de cujas regras as pessoas não podem se afastar. Aqui, ó, a cujas regras ninguém pode se opor. Quem se opõe a. Eu conferi, ó. Opor-se a.
Então, é essa preposição que está certa. No caso aqui está errado, por quê? De cujas regras as pessoas não podem se afastar, porque é afastar-se de. Quem se afasta de, beleza? Não perguntei do tempo do qual todo mundo está sujeito. Não perguntei do tempo ao qual todo mundo está sujeito. Quem está sujeito, gente, está sujeito a. De cujas regras ninguém pode esquecer. Bom, eu posso tirar isso aqui e fazer cujas regras ninguém pode esquecer, ou senão isso aqui, ó, de cujas regras ninguém pode se esquecer. Flávia, por quê? Olha o que acontece. O verbo esquecer, assim como o seu parzinho lembrar, eles podem ser VTD, sem pronome, sem preposição. Então, eu posso fazer quem esquece, esquece algo. Quem lembra, lembra algo. E posso fazer também quem se esquece de algo. Quem se lembra de algo. Então, eu posso ter esquecer-se de ou lembrar-se de. Nesse caso, o verbo é pronominal transitivo indireto. Então, ó, quando apareceu aqui a preposição de, eu tinha que ter colocado o pronome, ó. De cujas regras ninguém se pode esquecer. Para ele ser pronominal, eu tenho que pôr o de. Se tiver o de, ele tem que ser pronominal. Ou senão eu tiro o de e faço esse verbo como transitivo direto, sem pronome, sem preposição. Então, ó, não perguntei do tempo ao qual todo mundo está sujeito, porque quem está sujeito a. Aí eu tenho cujas regras ninguém pode esquecer, porque quem esquece, esquece algo. Tirei o de. Ou de cujas regras ninguém pode se esquecer, porque quem se esquece de algo. Entenderam a lógica aqui? Então, respirou, continuei. Não o perguntei sobre o tempo no qual todo mundo está sujeito. Bom, quem está sujeito a. Bom, aqui, ó, eu pergunto algo a alguém. Esse sobre que tá aqui, por mais que a gente possa pensar assim, é uma preposição. Na verdade, eu não perguntei isso. E o isso tem a ver com esse sobre aqui. A melhor regência seria assim, ó, não lhe perguntei acerca, sobre, isso aqui não tem problema. Se você aqui, ó, acerca do tempo ao qual todo mundo está sujeito. A cujas regras ninguém pode se contrapor. Quem se contrapõe a. Beleza? Só que sem crase. Então, beleza. Não estou perguntando do tempo ao qual o mundo todo está sujeito. Opa! Quem está sujeito a. De cujas regras ninguém pode fugir. Quem foge, foge de. Então, nossa resposta correta, letra E. Então, não estou perguntando do tempo ao qual todo mundo está sujeito, de cujas regras ninguém pode o quê? Fugir, beleza? Então, nesse caso aqui, qual vai ser a nossa melhor resposta ou a única possível? Letra E, de estudei para me lembrar de casos de regência importantes aqui, ó. Só nesse slide, olha quantos casos de regência que nós temos. Eu tenho, primeiro, quem está sujeito a. Depois eu tenho quem se afasta de.
Depois eu tenho o verbo esquecer, que pode ser direto, cujas regras ninguém pode esquecer, ou de cujas regras ninguém pode se esquecer. Depois eu ainda tenho quem se contrapõe a, mas sem crase. Quem foge, foge de. Sujeito já tínhamos. Então, olha quantas regras de regência apareceram na questão número 13 e você já está um pouco mais preparado para a prova da VUNESP. E aí, a VUNESP, não poupando esforços em deixá-lo motivado, trouxe um texto do Mário Quintana, da preguiça como método de trabalho, ao título do texto, né? Para o menino falar assim, que é isso? Uma estatística. As crianças, sem um tiro, aliás, e isso é que tornava o caso ainda mais espantoso, morriam mais do que os índios nos filmes norte-americanos. E quando a gente acaso perguntava, para se mostrar atenciosos, quantos filhos a senhora tem, comadre? A comadre respondia com ternura: eu tenho 4 filhos e 9 anjinhos. Quer dizer, os que já morreram. Então, estou falando da mortalidade infantil, uma crítica, tá? Bom, então na questão 14, o poema retrata um problema social relacionado a quê? Influência cinematográfica? Não. Violência doméstica? Não. Uso de armas de fogo? Não, porque é sem nenhuma arma. Abandono de crianças? Não. Mortalidade infantil. Então, olha aqui, ó, sem um tiro, aliás. As crianças, e é isso que tornava o caso ainda mais espantoso. A água, problemas no parto e outras tantas, né? A mortalidade infantil tem causas diversas. Desnutrição, a maior delas, diarreia. Morriam mais do que os índios nos filmes norte-americanos. E quando a gente acaso perguntava para se mostrar atenciosos, quantos filhos a senhora tem? A comadre respondia com ternura: eu tenho 4 filhos e 9 anjinhos. Morreram mais filhos do que os que sobreviveram ali à mortalidade infantil. Então, o texto retrata um problema social, qual seja a mortalidade infantil. No poema, identifica-se uma interpelação ao interlocutor do eu lírico em. O que é interpelação ao interlocutor do eu lírico? Então, quando a gente pensa em interpelação, nós estamos falando diretamente com o nosso ouvinte. Isso é que tornava o caso mais espantoso? Não. E quando a gente acaso perguntava, esse a gente é um traço de oralidade, isso aqui já podemos até marcar. É uma inclusão do autor. As crianças sem um tiro, aliás, isso aqui é uma ressalva, né? Quantos filhos a senhora tem, comadre? É isso aqui, ó. Interpelação ao interlocutor do eu lírico. A comadre respondia com ternura, é a resposta dela, tá? Então, a única que mostra interpelação, referência direta ao locutor do ouvinte, né? Ao locutor, ao ouvinte por parte do seu locutor, é quantos filhos a senhora tem, comadre? É o uso do discurso direto, perceberam? Depois, nos versos, sem um tiro, aliás. E quando a gente acaso perguntava, para se mostrar atenciosos, os termos destacados exprimem correta e respectivamente os seguintes sentidos. Sem um tiro, aliás, esse aliás aqui, ó, ele não corrige. Claro que não, porque correção seria alterar o sentido. Também não exprime o modo. É uma ênfase, é um reforço, sem um tiro, aliás, né? Também não é um tempo. Então, isso e isso. A gente acaso perguntava, por acaso, despreocupadamente, sem nenhuma vinculação com outra coisa,
Então, a nossa melhor resposta vai ser modo. Isso aqui é carga semântica, não é causa, não é dúvida e não é causa. Então, por eliminação aqui a gente faz. Isso aqui é uma questão de carga semântica, sentido de palavras, vocabulário, né? Então, sentido de palavras a partir do contexto. Conseguiram ter essa noção? O plural, Flávia dos Céus, jura? Juro. O plural de norte-americanos se dá pela mesma regra de plural do termo. Bom, a única coisa que eu conferi é se norte-americanos era um adjetivo composto mesmo. Ó, filmes norte-americanos, porque aí a gente já sabe a regra. Então, no caso dos adjetivos, no caso dos adjetivos compostos, a regra é apenas o último elemento varia. Apenas o último elemento se flexionar. Então, no caso dos adjetivos compostos, a regra geral é apenas o último elemento se flexionar. Aqui a gente tem americanos concordando com filmes. Beleza? Tá certinho? É isso mesmo. Então, neste caso, resta-me apresentar a você uma ficha linda, maravilhosa de plural de adjetivos compostos, porque a partir dessa ficha você conseguirá resolver a questão. Vou fazer antes da questão só para já sentiu o drama. Então, plural de adjetivos compostos. Lembrando que o adjetivo acompanha o substantivo. Nossa, Flávia, eu nunca achei que ia cair isso numa prova de fiscal. Já falei que a VUNESP não é benta. Ela traz alguns conteúdos e esses conteúdos serão fundamentais para a sua nomeação. Então, a gente não vai plural nada, a gente não vai pular nada. Bom, plural de adjetivos compostos. A primeira coisa da nossa ficha, nós vamos falar a regra geral. Nos adjetivos compostos, apenas o último elemento varia. Vou dar exemplo, tá? Bom, só que aí eu tenho várias exceções. Porque esta é a vida do português. Os adjetivos azul marinho, azul celeste, azul ferrete. Ai, Flávio, não sei o que é azul ferrete, da cor do ferro. Mas eu nunca vi ferro ficar azul no processo de fundição. Então, os adjetivos azul marinho, azul celeste, azul ferrete são invariáveis. Porque eles são formados a partir de um substantivo. Azul marinho, azul da cor do mar. Azul celeste, da cor do céu. Azul ferrete, da cor do ferro. Então, eles são invariáveis. Se eu tiver um adjetivo formado por cor mais substantivo, ele também vai ser invariável. Azul bebê, azul piscina, azul calcinha, que o povo inventa um monte de tom, né? Vamos pegar verde. Verde bandeira, verde folha, verde água, tudo invariável, tá? Caiu na sua prova, foi um verde oliva. Bom, se eu tiver o adjetivo surdo-mudo, essa palavra não é muito indicada hoje em dia, mas as gramáticas ainda trazem. Na prova, por exemplo, apareceu, e a prova de 2024, tá? Flávia, por que essa palavra não é muito indicada? Bom, aí você tem questões que vão além da própria palavra e tem a ver com, vamos dizer assim, a carga semântica pejorativa que existe no composto surdo-mudo. Então, existem palavras mais adequadas para falar dessa deficiência, tá? Então, surdo-mudo, então essa palavra não é indicada mesmo hoje em dia, não. Porque se alguém perguntar assim, eu posso usar surdo-mudo numa redação? O melhor é não usar, beleza? No caso, gente, eu vou ter o seguinte: para surdo-mudo, os dois elementos do composto se flexionam. Então, o ideal hoje é usar esses termos separadamente, falar que a pessoa é surda, porque isso não quer dizer que ela é necessariamente o quê? Muda, e a pessoa é muda,
não necessariamente surdo. Deve-se evitar essa expressão, tá? Deve ser mudo ou surdo. Então, só que uma coisa é a expressão, porque na sua prova não perguntou isso não, isso eu estou pensando na sua redação. Na sua prova trouxe o termo surdo-mudo e pediu plural, e todas as gramáticas trazem esse termo e indicam que a flexão é dada nos dois elementos, porque a ideia é de adição. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá pensar primeiro na nossa regra geral. Nos adjetivos compostos, eu penso lá, por exemplo, assim, ó, questões sociopolítico-econômicas. Só o último que variou, tá vendo? Questões sociopolítico-econômicas. Crises médico-cirúrgicas. Eu penso lá, por exemplo, olhos verde claros, blusas azul escuras. Só o último elemento varia. Exceções: azul marinho, azul celeste, azul ferrete. Então eu falo blusas azul marinho. Adjetivos formados por cor mais substantivo são invariáveis. Então, nesse caso, o composto será o quê? Invariável. Eu faço, por exemplo, blusas verde folha, verde bandeira, amarelo ouro. E, no caso do adjetivo surdo-mudo, os dois elementos do composto se flexionam, sendo que esse termo hoje não é indicado. O ideal é usar que a pessoa é surda ou que a pessoa é muda, tá? Então, eu falo o seguinte: os surdos mudos merecem respeito. Lembrando que na prova esse termo estava assim, a gente vai mantê-lo dessa forma. Numa redação a gente vai evitar, né? Bom, agora que já sabemos as regras, voltaremos à questão. Ó. O plural de norte-americanos, esse plural é um adjetivo composto, plural apenas do último elemento. Então, plural somente no último elemento. Moradores do bairro reclamam de cartazes ali espalhados de fundo azul celeste. Azul celeste invariável. Comprou uma camisa azul marinho, invariável. A questão nem era difícil, né, gente? Só que é igual eu falei, é aquele conteúdo a mais que às vezes o menino não quer estudar. O menino surdo mudo, se eu falasse os surdos mudos, os dois elementos variam. Deixa eu até mudar meu exemplo aqui, que aqui eu coloquei assim, os meninos, tá? Só para ser adjetivo. Os meninos surdos mudos, verde folhas, verde bandeira. É porque o adjetivo composto, ele precisa se referir a um substantivo, né? Aqui eu pulei o substantivo. Então, beleza. Uma gravata verde oliva. Bom, aqui eu tenho cor mais substantivo, então é um composto invariável. O mais antigo hospital da cidade agora está com o muro pintado de verde claro. Eu posso ter muro verde claro, muros verde claros. A estrutura da frase não ajudou, mas ele não perguntou como é que ficaria a frase no plural, ele perguntou qual que se dá pela mesma regra, e aqui é a mesma regra. Esse daqui varia. Regra geral, esse daqui. Somente o último elemento varia. Então, ó, composto invariável, os dois variam, composto invariável, nossa resposta letra E, de estudei, regra de plural de adjetivos compostos. E observe que a banca cobrou, gente, todas as exceções e a regra geral. Ou seja, ela cobrou uma aula de plural de adjetivos compostos. Ela falou, você não estudou? Não.
vai passar vergonha. E é isso, é atentar-se também aos detalhes. É claro que fazendo muitas questões, nós vamos ver várias questões assim que são detalhes. Por que nós vamos ver várias questões? Porque eu já falei com vocês que a VUNESP tem o hábito de colocar um conteúdo exótico em cada prova. Ela vai pegar alguma coisinha assim e a gente vai trabalhar e aproveitar para fazer a revisão. Então vai dar tudo certo. O negócio é manter aí o foco e os estudos. Em conformidade com a norma padrão no verso. E quando a gente acaso perguntava, porque esse agente que aparece aqui, gente, ele é um coloquialismo, é uma linguagem coloquial, popular. Então a gente vai trocar o agente por nós e a gente vai precisar adaptar a frase toda, tá? E quando a gente acaso perguntava para se mostrar atenciosos, então vou ter que trocar toda a estrutura da frase para fazer a correção a partir do uso de nós. Olha o que a gente vai ter. E quando nós, acaso, perguntássemos... Peraí, gente. Nasceu um negócio que não estava aqui, não. Ó. Perguntava tá no pretérito imperfeito do indicativo. Aqui, ó, quando eu falo perguntássemos, eu tô no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, aqui, o problema é que eu alterei o tempo verbal, né? E não é para fazer isso. Indevida. Houve alteração indevida do tempo verbal. Aí eu tenho, e quando nós, acaso perguntássemos para mostrarmos-nos atenciosos, então aqui, ó, pegou esse se, transformou nisso aqui. Isso aqui nem tem problema, tá? Esse S que foi cortado aqui pode ser cortado. Esse não era o problema dessa frase, nosso problema estava aqui. Letra B. E quando nós, acaso perguntávamos, ó, mantive o val, pretérito imperfeito do indicativo. Você nem observou, mas a questão estava muito focada em verbo também. Para nos mostrarmos atenciosos, aqui tá certo também. Isso aqui não está errado, tá? Isso aqui tá certo. Porque como aqui a gente tem um infinitivo, eu poderia cortar esse S. É claro que como é um infinitivo flexionado, a próclise é mais indicada. Então aqui, ó, é possível cortar o S. E quando nós, acaso, perguntamos, passei o verbo para o presente do indicativo, para se mostrar atenciosos, aqui, ó, ficou errado. Houve alteração indevida do tempo verbal. E quando nós, acaso, perguntávamos para se mostrarmos, aqui, ó, manteve-se o pronome na terceira pessoa. Aí, ó, e quando nós, acaso, perguntávamos para, aqui, ó, se eu tiver primeira com primeira, corta-se a letra S. Que é isso aqui, ó, primeira com primeira. Só que nesse caso eu ainda tenho o seguinte. Deve-se optar pela próclise. Então eu tenho um erro ali, mas eu ainda melhor seria isso aqui, ó, para. Mas se tivesse desse jeito aqui, ó, nem é proibido, só que tem que cortar a letra S, mostrarmos-nos. Então aqui, ó, exemplo, tá? Vamos supor que eu tô começando a frase, ó. Esforçarmos-nos é necessário para alcançarmos nossos objetivos. Só quero te mostrar que quando você tem primeira com primeira, tem que cortar esse S mesmo. Esforçar-mo-nos. Não vai ficar mos-nos, né? Então, primeira com primeira, a gente corta esse S. Esforçarmos-nos é necessário para alcançar nossos objetivos. No caso em questão, porque aqui, ó, início de frase só cabe ênclise, aqui, ó.
que não tem outra opção, né? Eu não posso fazer nos esforçarmos. No caso, em tela, eu tenho infinitivo pessoal. Pessoal quer dizer o infinitivo flexionado, precedido de preposição. Quando a gente tem o infinitivo flexionado, deve-se optar pela próclise, quando possível, porque nem sempre ela será o quê? Possível, que é o caso do esforçarmos-nos, que eu dei logo acima. Então, não dá para fazer próclise ali, porque eu não posso começar a frase com pronome oblíquo, né? Então, tem que ficar assim mesmo. Então, beleza, já sei que primeira com primeira eu corto S. E aí você achou que a VUNESP estava boazinha. E aí, quando você piscou, ela te deu outro texto. Ela falou: vamos agora fazer um outro texto? Então, ó, questões para responder. Texto para responder as questões de 19 a 25. Os rumos do plano diretor de São Paulo. Título, avaliei o título, né? Fiz lá primeiro, segundo, terceiro, quarto, chorei quando eu vi que era quinto, sexto, falei assim, não, não é possível. Opinião, ó, já olhei aqui, é um artigo de opinião, Estadão, opinião, 26/6/2023, então já analisei basicamente o meu texto. Eu sempre olho a fonte e olho tudo que é necessário antes para não cair em tentação de analisar errado. Desde 2020, a revisão do Plano Diretor de São Paulo divide urbanistas. Então, divide, a gente já sabe que vão ser opiniões divergentes. Após a primeira votação na Câmara, há 3 semanas, a celeuma se espraiou pelo debate público paulistano. Isso é positivo. Então, o debate é positivo, tá? Cidadãos se responsabilizando por sua cidade são, por definição, a base de uma cidadania construtiva. Mas as emoções extremadas sugerem uma contaminação desastrosa das políticas urbanas pela política partidária. Então, qual que é o nosso problema? Infelizmente, em vez de ter foco no problema, o povo está com foco no político A ou no político B. O plano vigente em São Paulo foi aprovado em 2014 para valer até 2029, com a meta de reduzir as desigualdades socioterritoriais para garantir, em todos os distritos da cidade, o acesso a equipamentos sociais, a infraestrutura e a serviços urbanos. Bom, então aqui as aspas, né? O plano vigente foi aprovado para valer até 2029. Aqui tem uma referência direta desse plano. Reduzir as desigualdades socioterritoriais para garantir em todos os distritos da cidade o acesso a equipamentos sociais, a infraestrutura e serviços urbanos. Então, aqui eu tenho uma citação direta. Como outras metrópoles nas Américas, o crescimento de São Paulo foi rápido, desordenado e orientado ao transporte individual. O resultado são as chamadas cidades 3D, distantes, desordenadas e desconectadas. Que delícia, hein, gente? Ao contrário da expansão típica dos Estados Unidos, em subúrbios de classe média e baixa densidade, no Brasil prevaleceu a aglomeração de pessoas pobres nas periferias, de onde realizam longos deslocamentos em transportes públicos parcos e precários, atrás de empregos, serviços e lazer no centro da cidade. O plano previu mais potencial construtivo e incentivos à construção para que espaços num raio de 600 metros da estação de metrô e numa margem de 300 metros dos corredores de ônibus sejam mais densos, verticalizados e de uso misto, né? Urbano para moradia e para comércio. A revisão propõe ampliar essas áreas, respectivamente, para 800 e 450 metros. Assim, a revisão segue a proposta de adensamento inteligente. Longe de fazer terra arrasada do plano, ela o amplia. A revisão amplia o plano.
Pode-se divergir se essa ampliação é mais ou menos inteligente, mas é estranho os críticos denunciarem o caos e a destruição a serviço da voracidade das incorporadoras. Se há essa voracidade, ela reflete o desejo dos cidadãos de morarem, trabalharem e se divertirem próximos uns aos outros. Anseio que é a essência da cidade, ou seja, gente, para as pessoas evitarem o deslocamento longo. Deu para perceber que o cara é a favor, ó, porque ele fala assim, ó, se há voracidade, né, se isso é voracidade das incorporadoras, ela reflete o desejo dos cidadãos trabalharem e se divertirem próximos uns aos outros. Anseio que é a essência da cidade. Então, isso aqui marcando o posicionamento dele. A de São Paulo continua crescendo em população e renda. Construtores procuram atender a essa demanda onde for permitido, e quanto maior a oferta, menor será o custo para viver na cidade. Então, isso aí vai ser reduzir o custo, né? É legítimo questionar a ideia do plano diretor de concentrar as ofertas nos eixos de transporte e também a ideia de revisão de ampliar essa concentração. Mas parece exagero, politicamente motivado, prever o caos se elas forem aprovadas. Pode-se discutir se 100 metros a mais ou a menos farão alguma diferença, mas o plano, no seu conjunto, busca aproximar as pessoas da infraestrutura, dos serviços urbanos e dos equipamentos sociais, de modo a cumprir a sua promessa de reduzir as desigualdades socioterritoriais. Então, mostra que o plano, no geral, está positivo, né? E que essa questão de vai ser 100 metros a mais, 100 metros a menos, parece uma discussão muito mais motivada por questões políticas do que propriamente uma discussão motivada pelos objetivos da cidade. Então, vamos para a questão 19. Ao discutir a revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, o editorial considera que o debate público paulistano é. Então, vamos pensar nesse debate público paulistano. O debate é positivo, né, gente? Então, ele fala que o debate é positivo. Está no início do texto, ó. Ele começa falando, isso é positivo, ó. Há 3 semanas, a celeuma se espraiou para um debate público. Isso é positivo. Cidadãos se responsabilizando por sua cidade. Essa é a base de uma cidadania construtiva. Então, nós já sabemos que o debate é positivo. Então, vamos lá. Ele traz que é desejável, fortalecendo uma cidadania construtiva, que se fundamenta em políticas urbanas alinhadas às políticas partidárias. Isso ele fala que é o contrário, né, gente? Que a política urbana, ela não deveria se prestar a questões partidárias. Está no final do primeiro parágrafo. É porque ele fala assim, a discussão acaba atendendo muito mais a políticas partidárias que a políticas urbanas. Então, quer dizer que é cada coisa para um lado. O que permite que se coíbam emoções extremadas. Né? Ele fala que há certo extremismo, né? De um grupo contrário a esse processo democrático. Então, ó, o que eu tenho aqui? Contradiz o texto essa questão de falar que as políticas urbanas e as políticas partidárias estão alinhadas, e contradiz o texto também falar que essas discussões coíbem emoções extremadas. Na verdade, elas estão pautadas nesse extremismo. Frustrante, colocando em risco o surgimento de uma cidadania construtiva. Não é frustrante e promove, não coloca em risco, né? Promove o surgimento de uma cidadania construtiva, porque as vozes contraditórias passam a criar discursos confusos. Ele também não fala isso, ele fala de discursos extremados. Mistos de racionalidade e emoções exageradas, pouco preocupados com a cidade. Essa parte ainda vai, mas não é frustrante e nem coloca em risco o surgimento de uma cidadania construtiva. Muito pelo contrário, promove isso. Saudável, boa, né? Sinalizando uma cidadania construtiva, pois os cidadãos arregimentam para si a responsabilidade de zelar por sua cidade, excetuando-se, evidentemente,
os contextos dominados pelas emoções extremadas. É isso. É saudável. O problema é quando as emoções são extremadas, quando não se dá conta de que a política urbana é mais importante que qualquer política partidária. Preocupante não é o caso, comprometendo o estabelecimento de uma cidadania construtiva. Não compromete, estimula. Uma vez que as concepções dissonantes daqueles que defendem as mudanças previstas se revestem de uma racionalidade hermética e um saber unilateral. Não tem essa racionalidade, é um extremismo. Emoção, tudo que não é racional, né? É positivo, o debate é positivo, isso aqui é verdadeiro. Criando as bases de uma cidadania construtiva. Isso é beleza. Que se fortalece, sobretudo, com um equilíbrio, quando os discursos pautados pela emoção extremada se rendem à racionalidade de políticas urbanas conjugadas a políticas partidárias. Qual que é o nosso problema aqui, gente? Quando a gente pensa nisso aqui, não fala nessa questão conjugadas a políticas partidárias. Quer dizer, no texto ele fala que as políticas partidárias elas têm que ser deixadas de lado e verificados apenas os interesses dos cidadãos. Aqui, ó, esse conjugadas extrapola o texto. Não tem que conjugar. Na verdade, a gente tem que separar as coisas. A política urbana tem que ser desarticulada das questões partidárias. De modo que a nossa resposta vai ser a letra C. Saudável, sinalizando uma cidadania construtiva, pois os cidadãos arregimentam para si a responsabilidade de zelar pela cidade, excetuando-se, evidentemente, os contextos dominados pela emoção extremada. E aí a gente vai para 20. De acordo com o texto, a ideia de cidades 3D é aplicável no caso de São Paulo porque sua periferia se caracteriza por distante, desordenada. Você tinha que olhar lá no texto. O que era lá no texto? 3Ds, o que vai ser esse 3D que a gente viu aqui no texto? Ó, distante, desordenada e desconectada. Então, beleza, é isso que você está buscando aqui. Questão 20. Aglomeração da classe média, que eventualmente realiza deslocamentos em transportes públicos precários atrás de emprego, serviço e lazer. Não é aglomeração da classe média, é das classes mais baixas. Que eventualmente, não é eventualmente, que realiza, que sempre, né, que precisa se deslocar em transportes públicos precários atrás de emprego, serviço e lazer. E as classes médias acabam ficando nesses locais mais favorecidos, mais perto da infraestrutura. Baixa aglomeração de pessoas pobres, é alta. Que se encontram no próprio lugar onde moram o emprego. Não, precisam se deslocar para buscar emprego. Emprego, serviço e lazer, né? Tudo. Que também podem ser encontrados nos centros urbanos, que só podem ser encontrados, né? Que também, né? Semelhança, não, é o oposto, com as zonas periféricas dos Estados Unidos, que os subúrbios são de classe média e com baixa densidade. Aqui é classe baixa e alta densidade. O Brasil é o contrário. Diferença com a expansão típica dos Estados Unidos, onde prevaleceu a aglomeração de pessoas pobres na periferia. Nos Estados Unidos, pessoas de classe média, carentes de serviços básicos e empregos. Não, né? Aglomeração de pessoas pobres que realizam longos deslocamentos em transportes públicos, parcos e precários, atrás de emprego, serviço, lazer no centro. Essa é a nossa resposta. Isso aqui era a leitura do texto, né, gente? Tinha nada mais do que isso e não era uma questão complicada. Depois,
Um argumento utilizado no editorial para rebater o ponto de vista dos opositores da revisão do plano diretor de São Paulo é. Então, o que vai ter de argumento utilizado no texto? O crescimento da cidade em população e renda. Isso aparece no texto. Vou mostrar as outras e depois nós vamos ter que voltar ao texto para você conferir essa informação. A diminuição das desigualdades socioterritoriais. É um argumento para rebater o ponto de vista dos opositores. Ânsia de lucros dos agentes construtores. Isso ele nem fala. Fragilidade da ideia de adensamento inteligente. Não, isso aqui é o que ele deve promover, não é frágil. É o que se busca promover, colocar mais pessoas perto de infraestrutura, de lazer, emprego. É o desejo de isolamento da maioria dos cidadãos. O texto nem fala isso, né? Bom, então, você tem duas alternativas: o crescimento da cidade em população e em renda e a diminuição das desigualdades socioterritoriais. Eu quero um argumento usado para rebater o ponto de vista dos opositores. Vou voltar ao texto para você ter uma noção do que ele usa para rebater. Essa parte que fala sobre reduzir as desigualdades socioterritoriais não é usada para rebater. Essa parte está no texto, ó. Reduzir as desigualdades socioterritoriais para garantir em todos os distritos da cidade o acesso a equipamentos sociais, a infraestrutura e a serviços urbanos. Isso está no nosso plano diretor e é uma citação direta. Então, a letra B não é a nossa resposta. Qual vai ser a nossa resposta, tá? Ele vai apresentando aqui os argumentos para falar dos problemas da cidade. E aí ele fala o seguinte, que a cidade, ela vem crescendo em número de pessoas. Aqui também, ó, reduzir as desigualdades socioterritoriais está entre o quê? Aspas, que mostra que é o plano diretor. Então, só lembrando que isso aqui é o próprio plano diretor, não é o argumento utilizado por ele. Ele fala um pedacinho aqui, ó, deixa eu achar onde é que tá. Então, isso vai aparecer aqui no 5º parágrafo, ó. Ele mostra os argumentos, ó. Ele fala assim, ó. Assim, a revisão segue a proposta de adensamento inteligente. Longe de fazer terra arrasada do plano, ela o amplia. Então, a revisão amplia. Pode-se divergir ao argumento se essa ampliação é mais ou menos inteligente, mas é estranho os críticos denunciarem o caos e a destruição a serviço da voracidade das incorporadoras. Se há essa voracidade, ela reflete o desejo dos cidadãos de morarem, trabalharem e se divertirem próximos uns dos outros, anseio que é a essência da cidade. A de São Paulo continua crescendo em população e em renda. Construtores procuram atender a essa demanda, então esse crescimento faz com que os construtores atendam a essa demanda. Vai ser isso aqui. Bom, lembrando que em azul aqui, ó, vou usar um azul, esses trechos entre aspas são citações diretas, não são os argumentos usados, porque senão a gente acaba que isso aqui, ó, são as citações diretas do plano diretor. De modo que teremos na nossa linda questão de interpretação de texto, qual resposta? Letra A, de amanhã vou estudar português. E você precisa verificar isso aqui no 5º parágrafo do texto. E aqui, ó, diminuição das desigualdades socioterritoriais. Isso aqui são citações diretas. Só que está escrito reduzir, né? Dito isso, podemos ir para a questão 22. Na argumentação desenvolvida no texto, o adjetivo destacado está empregado com conotação
negativa. Então, estou olhando o sentido e ele tem que ser pejorativo aqui, ó. Negativa, valor pejorativo. Depreciativo. Então, se espraiou pelo debate público paulistano. Público é um adjetivo e é positivo. Aí depois, na letra B, menor será o custo para viver na cidade. Bom, se o custo é menor, é positivo, tá, gente? Aqui, ó, custo menor de moradia é positivo, já pensou? O plano vigente em São Paulo, que está em vigência, que não é positivo nem negativo, né? Em vigor. Em transportes públicos parcos e precários. O precários também, né? Parcos. Então, nesse caso aqui, ó, transportes parcos. Esse daqui é um adjetivo que tem uma conotação que negativa. Então, basicamente, nós temos esse adjetivo que quer dizer o quê? Escasso, pouco, né? É legítimo questionar a ideia do plano. É legítimo, quer dizer, razoável, é adequado. Que não tem valor pejorativo. De modo que a nossa resposta vai ser a letra D. É a única que está empregada com conotação negativa. Na passagem, é estranho os críticos denunciarem o caos e a destruição a serviço da voracidade das incorporadoras. O emprego das aspas nos três termos deve-se a. Também são muito comuns essas questões, né? Essas aspas estão marcando citações diretas. No caso, citações diretas dos opositores Então, são citações diretas de opiniões, falas de opositores às alterações no plano. ênfase do jornal para mostrar aquiescência com tais ideias. Não é ênfase. Incoerência do plano diretor ao usar inadvertidamente tais palavras. Não é o plano que usa. Alusão a termos usados pelos críticos ao plano diretor. Deve ser essa. Aí você pode ler as outras. Citação de termos constantes no texto da revisão. Não está no texto. Imprecisão das palavras empregadas pela população da cidade. Primeiro que não é pela população, é uma parte. Isto é, a que se opõe, a parte que se opõe às alterações no plano diretor. Vou colocar plano com inicial maiúscula, que é o que está aqui. Então, nossa resposta, letra C, de continuarei estudando. A concordância nominal e a concordância verbal, então precisamos olhar as duas coisas, estão de acordo com a norma padrão em. Vamos verificar a concordância em todas as alternativas. Ó, posicionamentos favoráveis e desfavoráveis à revisão do plano diretor opõem parcelas consideráveis da população, sobretudo quanto a questões socioterritoriais. Não está pedindo, não, mas a gente ainda dá uma vírgula de brinde, né? A gente ainda fala assim, não, pode levar essa vírgula porque palavras de ênfase precisam dessa vírgula. Então, posicionamentos favoráveis e desfavoráveis à revisão do plano diretor
opõem parcelas consideráveis da população, sobretudo quanto a questões socioterritoriais. A maioria das mudanças polêmicas do plano diretor dispõe, a maioria eu poderia fazer dispõe ou, concordando com mudanças, dispõe. Então, a maioria das mudanças dispõe ou dispõem sobre concentração, que pretende ampliar ofertas próximas aos eixos de transporte na cidade. Bom, essa é a nossa resposta. É um caso facultativo. Por que é um caso facultativo? Porque eu tenho expressão partitiva mais um determinante. Beleza? De acordo com o plano diretor, é proibida a ampliação da concentração em áreas próximas a metrô e corredores de ônibus, mas isso pode ser alterado na revisão. Então, de acordo com o plano diretor, é proibida a ampliação. Mas isso pode ser alterado na revisão. Melhor seria ao metrô e aos corredores, mas tudo bem. No entorno de São Paulo, vírgula, existem cidades existem que podem ser classificadas como 3D, considerando-se que são distantes, desordenadas e desconectadas. Então, existem cidades que podem se classificar como 3D. O trabalho e a residência próximos. Ô, Flávio, eu não posso concordar com mais próximo, fosse só com mais próximo, ia ser próxima. Próxima residência ou próximos. Quando eu tenho um adjetivo posposto, eu posso até concordar com mais próximo ou com um conjunto, beleza? Eu posso fazer os dois. Só que, no caso aqui, mais próximo ia ser residência próxima. Então, o trabalho e a residência próxima, ou o trabalho e a residência próximos ao lazer, pode ser, só que aqui, o trabalho e a residência próximos ao lazer podem ser uma forma de os cidadãos terem mais qualidade de vida. E isso pode ser conquistado com um plano diretor. Então, essas duas coisas podem ser uma forma de os cidadãos terem. Então, aqui eu posso fazer próxima ou próximos. Porque se eu tenho um adjetivo posposto, eu posso concordar com mais próximo ou com conjunto. E aqui um caso facultativo, porque eu tenho uma expressão partitiva. E eu sei que é duro, mas você vai ter que fazer outra revisão disso aqui. Por quê? Porque você tem, né? Você está aqui, eu estou aqui, a gente não vai pular uma revisãozinha específica de concordância, pelo menos os casos de dupla concordância. Relevantes. Então, vou pensar aqui nos casos de dupla concordância relevantes, beleza? Então, aqui, o primeiro é a expressão partitiva mais determinante plural. A maioria, grande parte, eu preciso ter o determinante. Vou te mostrar isso aqui. Posso ter um outro caso, que é quando eu tenho numeral, pode ser percentual ou fracionário, mais determinante. Eu também tenho que olhar aqui a concordância. Sujeito composto posposto ao verbo. E vou colocar adjetivo posposto
Esse adjetivo na função de adjunto, adnominal, posposto aos substantivos. Então, isso aqui são casos de dupla concordância. Eu falo, a maioria das pessoas, aí ó, posso concordar com a maioria das pessoas vive ou a maioria das pessoas vivem com o mínimo, que é muito triste. Então, a maioria das pessoas vive ou a maioria das pessoas vivem com o mínimo. Posso concordar com o mais próximo, que é pessoas, ou com o núcleo. Gente, sempre atenção. Se eu fizer isso aqui, ó, a maioria da população, aí é tudo singular, ó. Se eu concordar com esse ou com esse, vai ser singular. Então, a maioria da população vive e só tem esse jeito. Então, a maioria da população vive com o mínimo. Somente o quê? No singular. Se eu tiver numeral mais determinante, eu falo 15% da produção apresentaram, concordando com 15, ó. Vou fazer certinho o contrário aqui, tá? Apresentaram defeito. Mas eu posso fazer também apresentou. Concordando com produção. Atenção, porque a vida não é fácil. Imagina que eu tivesse 15% dos produtos. Você consegue ver que tá tudo no plural, não tá? Então, se eu tiver 15% dos produtos, aí só tem jeito de fazer apresentaram. Aí só pode ser assim. 15% dos produtos apresentaram defeito. Bom, sujeito composto posposto ao verbo. Se eu tenho um sujeito composto depois do meu verbo, o que vai acontecer, gente? Eu posso fazer 15%. Que 15%? 15% já fiz. Posso fazer, ó, falta ou faltam organização e empenho no setor. Então, nesse caso aqui, falta ou faltam organização e empenho. Sujeito composto, posposto. Eu posso concordar somente com o mais próximo, que aí é esse, ou com o conjunto. Atenção, porque a vida não é simples. Vou até, peraí que eu vou trocar esse daqui todo por vermelhinho. Porque seus atenções eu estou colocando de azul, vocês estão vendo, né? É um sujeito composto, posposto. Possinho, só para resumir. Atenção, coloco de azulzinho só para você não confundir as bolotas. Imagina que eu tivesse assim, ó, só tem gente de fazer faltam. Faltam pessoas e processos no setor. Porque os dois estão no plural. Ó. Se eu concordasse com o mais próximo, ia ser pessoas, faltam. Se eu concordar com o conjunto, vai ser a mesma coisa, vai ser plural. Então, eventualmente, o mais próximo sendo plural, eu só tenho como usar o plural. Adjetivo na função de adjunto adnominal posposto aos substantivos. Pode concordar com o mais próximo ou com o conjunto. Então, vamos imaginar que eu tivesse o seguinte. Hora e local adequado ou adequados. Agora, mesma coisa. A atenção. Todos têm uma atenção porque
eu posso ter feito de outra maneira, gente. Os meus termos, eles podem convergir. Aqui, ó, adequado só o local. E adequados, eu vou concordar com hora e o quê? Local. Hora e local adequados, beleza? Bom, vou pensar aqui agora. Não tem jeito de diferenciar. Eram homens e mulheres gentis. Eu posso falar que era só a mulher ou os dois, porque é plural e o meu adjetivo gentil nem varia em gênero. Então, eram homens e mulheres gentis. Eu posso concordar com os dois. Vou tirar só esse eram, que vou colocar um referiu-se. Pra você não achar que entra concordância do verbo. Referiu-se, tipo, ele se referiu. Só para ficar só com foco na nominal mesmo. Ele se referiu a homens e mulheres gentis. Então, em azulzinho, eu coloquei aqui, ó, observações com apenas uma possibilidade de concordância. Beleza, pensei nisso, agora eu já posso passar para a próxima questão. Já está acabando, gente. E é isso, é muita coisa mesmo. Está acabando, não é para cá não, faltou essa daqui. Então, a 24 já fizemos, resposta B, falta 25, e aí você está liberado para estudar mais um pouquinho sozinho. Então, olha o que eu tenho aqui. É o verbo mediar, aqui ainda dá uma dica boa. Eu vou ter que dar essa dica que eu não vou conseguir partir sem dar essa dica a vocês. Então, é o verbo mediar aqui, aí na sequência é o verbo vir, e depois a gente tem questões relacionadas à crase. Você poderia começar até pela crase, né? É porque se aspira à redução das desigualdades. Então, quem aspira no sentido de desejar, você já sabe a regência disso aqui? É verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, nesse caso, eu falo aspira à redução das desigualdades. Garantindo, garante algo a alguém. Garantindo à população, você já sabe que a sua resposta ou vai ser aqui ou aqui. Tá vendo? Garantindo à população acesso a equipamentos sociais, à infraestrutura e a serviços urbanos. Então, a crase é saber a regência, ó. Verbo transitivo direto e indireto. Aí o menino tá estudando para a VUNESP e tá achando que não precisa saber transitividade, porque não cai. E como é que você vai fazer com a crase? Me explica. Tem jeito não, amigo. Tem que saber. Então, garantindo acesso à população. Beleza, fechei isso aqui. Agora aqui, ó. Quando se media ou medeia? Medeia. Um debate delicado, como a revisão do plano diretor, é preciso esclarecer que se algo, como é que vai ser? Vier a ser discutido, é porque se aspira à redução das desigualdades socioterritoriais, garantindo à população acesso a equipamentos sociais, à infraestrutura e a serviços urbanos. Flávia Medeia tem certeza absoluta. Isso aqui é a sua resposta. Se algo vier a ser discutido, né, do verbo vir. Como tem conjunção, ó, aqui, aqui, medeia, esses verbos estão no futuro do, desculpem, no presente do subjuntivo. Aqui, futuro, e esse, presente. Peraí, que eles falam os dois ao mesmo tempo, né? Então, como os verbos estão precedidos de conjunção subordinativa, estão no modo subjuntivo. O medeia é presente do subjuntivo. Já o vier
é futuro do subjuntivo, é porque tá cada um de um jeito, mas todo mundo subjuntivo por conta da utilização de conjunção. A resposta é a letra D, e a última revisão que eu vou fazer com você, agora eu juro para você que é a última, porque eu tenho mais uma folhinha só, é a do verbo mediar. Só que eu vou pegar todo mundo que é do grupo do Mário. Então, provavelmente, ainda não está na hora de você fechar aqui. Nós vamos colocar um Mário aqui. Ai, Flávia, você vai fazer aquela piadinha do armário? Não, não. O Mário é um mnemônico. É só para você não se esquecer. Não precisa da piadinha do armário, a não ser que seja muito útil para você gravar. Ah, eu quero. Não. O que é o Mário, tá? Então, primeira coisa, saber quais são esses verbos que aparecem aqui, ó. Mediar, ansiar, remediar, intermediar. Os que mais aparecem intermediar e mediar, tá? Incendiar. E o odiar, que é a sua base. Por quê? O odiar eu sei que você sabe. E quais os tempos que as bancas, no caso aqui nós estamos falando especificamente da VUNESP, mas quais os tempos que normalmente são cobrados em relação ao uso do Mário? Aqui, os tempos, porque cada verbo, gente, tem um ponto de dificuldade. Aqui, o ponto mais difícil é o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Então, é por isso que isso cai. Bom, esses verbos do grupo do Mário, a regra é todos se conjugam como o verbo odiar. Eu preciso é do presente do indicativo do odiar e preciso do presente do subjuntivo do odiar. Lembrando que presente subjuntivo sempre vai ter conector. Pode ser um que, um se, um caso, não faz muita diferença para nós, não. Aqui, ó. Eu odeio, tu odeias, ele odeia. Nós odiamos, aqui fica assim mesmo, tá? Vós odiais, mas não é essa que cai, não, porque o que você erra é isso aqui. Eles odeiam. Então, odiamos e odiais não é o que você erra. Não precisa se preocupar com isso aqui, não. Aqui, ó. Que eu odeie, que tu odeies, que ele odeie, que nós odiemos, que vós odieis, que eles odeiem. Então, aqui, ó, fica assim mesmo. O nós e o vós ficam diferentes. Vou usar um verde assim. Mas isso aqui não é um problema, porque não é onde você erra, você entende? Você erra nos outros, amigo. Então, seu problema é o que está com marca-texto amarelo. Eu odeio, tu odeias. Ah, mas o odiar eu não erro. Não, você erra só os amiguinhos. Odiar, você sabe, por isso que eu tô te dando o odiar, porque é um padrão seguro para você. Então, mantendo o nosso padrão seguro, vamos aqui pensar nesses outros verbos, ó. Eu vou ter mediar e intermediar, não vou fazer não, porque é igual, é só você colocar o inter na frente, tá? Então, mediar e intermediar, que é só colocar isso aqui, ansiar. Aí eu tenho remediar e incendiar. Ai, Flávia, eu vou ter que fazer sim, porque você quer tomar posse. E se você não fizer, você não vai gravar. Tem jeito, não, é? Então, aqui, ó. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós mediamos, porque aqui não tem graça, aqui é fácil. Vós mediais, eles medeiam. Então, mediamos e mediais é verde, porque a gente não erra. Só que o que cai na prova é o outro. O que caiu na sua prova? O resto.
Aqui, ó. Que eu o quê? Me deie. Foi isso que caiu. Que tu me deies. Que ele me deie. Que nós mediemos. Não tem graça. Que vós medieis. Não tem graça. Que eles me deiem. Tem graça. Então, em verde não tem graça. O que tem graça para nós é o que está em amarelo. Em verde, ó, eu posso até fazer assim, ó. Fica mais bonitinho. Verde quer dizer, relaxa, amigo, que isso não é importante. E o que é importante para você é o que está em amarelo, que é todo o resto. Vou colorir mais de amarelo, não, porque já tem muito amarelo aí. Só voltar a canetinha, que ela tá voltando. Calmamente. Ansiar, eu anseio. Tu anseias. Não tem eu ansio pela sua chegada, não. Eu anseio. Tu anseia. Tu anseias, ele anseia. Nós ansiamos. Vós ansiais. Eles anseiam. Remediar. Eu remedeio. Eu remedeio conflitos. Tu remedeias. Ele remedeia. Nós remediamos. Vós remediais. Eles remedeiam. Aí depois, incendiar. Incendeia. Eu incendeio. Já viram aquela música? Incendeia. Incendeia. Então é isso. Eu incendeio. Tu incendeias. Eu gosto de samba, viu, gente? Ele incendeia. Nós incendiamos. Vós incendiais, que não tem graça. Eles incendeiam. Incendeiam. Aí fez a mesma coisa, ó. Que eu anseie, que tu anseies, que ele anseie, que nós ansiemos, que vós ansieis, que eles anseiem. Aqui no remediar, que eu remedeie, que tu remedeies, que ele remedeie. Ficou bem feio, né? Que nós remediemos, remedieis, que não tem graça, remedei. Que eu incendeie, que tu incendeies, que ele incendeie. Que nós incendiemos, que vós incendieis, que eles o que? Incendeiem. Pronto, gente, acabou. Aqui você fez só os verbinhos que estavam faltando, só para você não errar isso aqui mais. E em outra aula a gente vai trabalhar o vi e outros verbos, que também não precisa ser tudo na mesma aula, né? Remediar. Ai, Flávia, eu achava que só a FCC cobrava verbo. Por que você achava isso? Todas cobram, gente, todas cobram. Algumas mais, outras menos. Realmente a FCC tem um certo fetiche por verbo, cai muito, despenca. Mas não quer dizer que a Funesp não cobre. Então, eis uma boa questão de verbo aqui para você. Então é isso, gente. Tudo cai, tudo é importante. Depende de estudo. Não dá para ficar, como é que eu posso dizer, contando com a sorte. A gente precisa realmente ter, como é que eu posso dizer,
propósito. Estudar é, antes de tudo, uma questão de propósito. Você pôs isso na sua cabeça, tem que perseguir estudando, tá? Agora sim, nós acabamos a nossa lista com 25 questões e foco na VUNESP. Terminamos a lista.